Vamos falar do quê? Vamos falar de pandemia do coronavírus, que foi só o que a gente falou em 2020. Olha, a gente ainda vai falar por muito tempo, até porque tem muita gente precisando de puxão de orelha aí nas ruas do Brasil inteiro, porque não tá seguindo as recomendações, ainda mais para esse período de férias de fim de ano. A gente vai conversar agora com a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica e coordenadora da Rede de Análise Covid-19. Doutora Melanie, boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Olá, boa tarde e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, doutora. Queria falar primeiramente sobre esse contexto, então, para a gente ajudar ali ao nosso ouvinte a entender que momento estamos da pandemia, por que precisamos ter mais atenção nesse período que é de final de ano, que é de as pessoas quererem se juntar, descansar, pensando em férias de janeiro também. Qual é a situação atual da pandemia no Brasil? Bom, nós estamos entrando, então, num momento onde esses contatos entre as pessoas é mais frequente, dado ao momento, né, que nós estamos, festividades. Então, a gente sabe, por exemplo, que muita gente evitou o contato agora no Natal, o que é super positivo, mas também teve aquelas pessoas que fizeram o contato físico e dentro desse período, a gente tentou, enquanto pesquisadores, divulgadores, enquanto sociedade, fazer uma comunicação esclarecedora de como se cuidar, de como fazer isso para reduzir os riscos. E agora nós estamos entrando no segundo momento, né, que é a virada do ano, em que também existe a tradição da festividade, do contato. E, novamente, né, é importante fazer o apelo de que não é o momento para nós estarmos fisicamente próximos, não é o momento para a gente baixar a guarda, deixar de usar máscara, deixar de fazer o distanciamento físico, de evitar aglomerações. Então é super, super importante que as pessoas tenham isso em mente, porque o momento da pandemia é muito sério. Nós estamos numa aceleração de novos casos por dia e existe uma alta possibilidade de a gente iniciar o início de 2021 lidando com uma situação muito complicada a nível de entidades de saúde como hospitais e também essa questão dos novos casos aí que talvez possam atingir níveis muito preocupantes, né, em relação à pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. A gente sabe que tudo isso é combatido com uso de máscara, evitar aglomerações. Não é o que está acontecendo e todas as nossas tentativas de uma quarentena um pouco mais rígida, desde o início, lá em março, até o momento, foram por água abaixo. Queria saber a sua opinião, doutora, sobre isso, sobre como que a gente pode tentar enfrentar isso mais uma vez com uma quarentena que deve ser menos rígida do que já foi a primeira. Porque se a tentativa número 1 já foi falha, agora, todo esse tempo depois, com economia prejudicada, com muita gente desempregada, com fim de auxílio emergencial, qualquer tentativa de um lockdown, por exemplo, ou de uma fase vermelha por mais tempo, deve ser ainda mais frustrada. Sem um plano de vacinação e sem isso, como é que a gente faz, assim, para enfrentar essa segunda onda? Então, essa pergunta é excelente e eu, enquanto pesquisadora, sempre tento entender por que as coisas acontecem de tal maneira ou não, né? Então, eu tenho um colega na rede de análise Covid, que é o Isaac Schrarzhaupt, que ele me ensinou uma coisa assim que eu assimilei muito para mim. Lockdown, quarentenas, isolamentos rígidos, eles têm momentos para ser feitos durante a pandemia, que é quando eles funcionam e muito. Que é justamente quando a gente está no início da aceleração dos casos. Então, lá em setembro, por exemplo, onde nós avisamos muito, principalmente os estados aqui do Rio Grande do Sul, que nós estávamos começando uma aceleração, ali era o momento para fazer uma quarentena rígida, para fazer um lockdown, porque quando a gente está num ponto em que a gente não está indo naquela aceleração exponencial, a gente consegue conter muito melhor essa situação com o lockdown. Então, muitos exemplos de lockdown que nós vimos foram feitos em momentos errados. Então, a gente tem a impressão de que ele realmente não funciona. Então, isso é uma questão que a gente tem que entender sobre o lockdown. A segunda falta muito comunicação e conscientização com a sociedade sobre a pandemia, né? A gente esperava, né, uma liderança por parte das nossas autoridades, como o Ministério da Saúde,
nessa questão de comunicação, de falar com o público que existe uma pandemia, que ela é muito grave e que a sociedade precisa responder como um todo, de uma forma coesa, para enfrentá-la como é que a gente faz uma pandemia. Então, sem essa comunicação, fica muito difícil. O que a gente está vendo é um abraço por parte das mídias, tanto de TV, jornal, dessa responsabilidade, o que é muito legal, porque se faz parcerias com pesquisadores para trazer, como aqui no programa, para falar sobre isso de uma forma acessível para o público. Então, a gente combater a segunda onda, nós vamos precisar muito mais disso, para que as pessoas fiquem mais familiarizadas em ouvir informações de ciência a partir de cientistas, né, e não de fontes desinformativas, para que a gente possa ir criando estratégias. E as nossas estratégias antigas, que é usar máscara, evitar aglomeração, fazer distanciamento físico, preferir ambientes abertos e arejados, elas seguem e elas precisam cada vez mais ter adoção, porque isso, de fato, impacta no curto prazo na nossa pandemia. Doutora Melanie, a gente tem falado muito aí nos últimos dias sobre essa variação do vírus que surgiu lá na Inglaterra e que está se espalhando pelo mundo. A gente não sabe, aparentemente, a gente pode ter essa variação já desembarcada aqui no Brasil, não é? Vocês, cientistas, têm dito que esse não é um motivo de preocupação, quer dizer, essa variação, essa mutação do vírus não causa grandes problemas. Quando é que a gente vai ter que ficar atento? Qual é o momento que a gente vai ter que ligar o sinal de alerta numa eventual variação, mutação desse coronavírus? Bom, a gente tem que estar atento sempre, porque é justamente essa vigilância constante que a gente consegue pegar quando elas surgem, já fazer testes de competição entre esse agente, essa variante com o vírus original, para ver se aumenta a transmissão, a efetividade. Então, é fruto dessa vigilância constante que a gente está conseguindo fazer esse monitoramento em locais que têm essa tradição de fazer uma boa vigilância, como, por exemplo, o Reino Unido, né? Então, é importante que as pessoas saibam que variantes vão surgir, aumenta a frequência do surgimento se o vírus está transmitindo e encontrando pessoas novas para infectar mais. Então, uma das medidas de enfrentamento diretas é justamente o uso de máscara e de medidas que vão diminuir ou desacelerar a transmissão do vírus. Isso faz com que a frequência do surgimento dessas variantes vá também ter uma possibilidade menor, então ela vai ter uma frequência menor do que se o vírus estiver circulando livremente na população. Então isso é uma coisa muito importante para entender. E outra, né? Existem medidas que funcionam para qualquer variante, que é justamente isso. Uso de máscara, fazer distanciamento, evitar aglomerações, tudo isso são medidas que funcionam para qualquer variante que surja ou surgirá. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Então a gente vai precisar se preocupar, por exemplo, se surgir uma variante que mude o curso da doença, que piore, agrave a doença, por exemplo, ou que faça com que algum grupo de sintomas novos surja, ou que quando a gente testar a eficácia da vacina, possa diminuir um pouco essa eficácia ou escapar da proteção da vacina, que é uma coisa que nós não observamos até agora nas variantes que nós estamos acompanhando. Então as pessoas podem ficar um pouco mais calmas nesse aspecto, porque não existem evidências hoje de que as vacinas não vão abranger as variantes que nós identificamos até então. Mas, né, no momento em que surgir, porque se a gente seguir não cuidando da transmissão do vírus, não fazendo medidas de enfrentamento, como a frequência de surgimento, a probabilidade de surgir aumenta, caso surja, nós também temos tecnologias super refinadas para fazer uma atualização dessa vacina, né? As vacinas de RNA, por exemplo, é só eu mudar a sequência ali da fita e eu já posso ter uma vacina atualizada. Então, eu sempre falo, pessoal, não vamos pagar para ver, né? Se a gente tem medidas que funcionam para qualquer variante e que também impactam na possibilidade de surgir uma nova, ou seja, as medidas podem desacelerar o surgimento de novas variantes, por que não adotá-las, né? Então, essa é a principal mensagem de variantes de vírus, né? Todas elas vêm do SARS-CoV-2, é o vírus, né? De uma forma diferente. E coisas que funcionam muito bem para esse vírus usar máscara, fazer distanciamento, evitar aglomeração. Parece que eu estou falando uma ladainha, mas é verdade. Isso funciona muito para lidar em várias fases da pandemia. A gente passou o ano inteiro falando isso, né, doutor? Eu até brincava, comentando assim com familiares,
que esse ano foi um ano que eu não fiquei doente. E aí, se eu parar para observar também o não. que eu fiz de diferente, muito provavelmente é porque no trabalho ou onde eu vou eu tô sempre de máscara, né? Então, nenhuma gripezinha, e aí eu não tô falando do coronavírus, obviamente, tô falando da gripe, eu não tive. Então, muito provavelmente, a máscara que eu usei para me proteger do coronavírus me protegeu mais de várias outras centenas de vírus e qualquer coisa que a gente tem contato no dia a dia, né? Exatamente. Então, acho que isso reforça ainda mais a importância da gente usar. É algo tão simples que a gente pode fazer individualmente pelo bem do coletivo. E Perfeito. a gente, né, doutora, acho que o espaço do jornalista sentir um pouco o que as pessoas estão falando é no momento em que a gente vai e conversa com gente de todos os cantos do Brasil para sentir o que as pessoas estão falando na rua, né? Então, no recesso do Natal, eu pude fazer muito isso. Sempre gosto de conversar com as pessoas para saber o que as pessoas estão falando. E aí, sobre a vacina, e foi uma fala que eu até vi um ouvinte comentando aqui mais cedo no chat, desculpa não trazer seu nome, que acabou que foi surgindo um monte de mensagem aqui e eu perdi o nome do nosso ouvinte. Mas uma fala muito recorrente, que é a questão de tipo, mas como é que eu vou confiar na vacina? Essa vacina está sendo feita com muita pressa. E aí eu queria ouvir o olhar da ciência em relação a essa pressa da vacina. Por que isso é tido pelas pessoas como um fator de dúvida em relação à vacina? Então, ajuda a gente a desmistificar o que tem por trás dessa pressa que poderia gerar essa dúvida de tipo, não, vacina está sendo feita de qualquer jeito, digamos assim, né? E deixa eu completar, porque tem um ouvinte falando sobre isso também, que é uma dúvida de muitos outros ouvintes. Tem gente dizendo, olha, vocês não sabem o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos com essa vacina. Quem tomar a vacina agora, daqui 3 ou 4 anos, está correndo o risco de desenvolver câncer e outras doenças. Então é bom a gente explicar isso também, não é, Melanie, para a gente entender esse contexto aí da vacina e dos riscos que a gente pode eventualmente vir a correr. Tá, eu vou explicar por partes, então, para ficar fácil de entender. Assim, ó, pessoal, a gente tem essa questão da pressa, ela é muito confundida, tá? Primeiro, nós não estamos usando tecnologias que foram descobertas ontem. E também não estamos usando meios e métodos que foram criados ontem. São décadas de estudo, de desenvolvimento de vacina. E pasmem, inclusive a de RNA mensageiro. Só porque a gente não tinha uma vacina aprovada ainda, não significa que não há décadas de estudo em RNA mensageiro para terapias, seja imunoterapia, seja terapias em outros locais. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre as ferramentas, né? Nós não descobrimos e não começamos a estudá-las ontem, nós estamos estudando há décadas essas ferramentas, né? Nós temos várias vacinas que já são aprovadas, que estão no nosso calendário de vacinação, que são distribuídas pelo nosso Plano Nacional de Imunização. Essas vacinas, elas são acompanhadas desde o momento em que elas têm essa aprovação definitiva, ou seja, eu posso me vacinar sem ter uma situação de pandemia, uma situação excepcional, faz parte do calendário de imunização de uma pessoa. Então, elas são acompanhadas desde então. E o que se observou é que esses efeitos a longo prazo, né, 3, 5, 10 anos, eles não aparecem. Quando aparece algum efeito, não tem relação com a vacina. Não há comprovação de que esse efeito está relacionado com a vacina. Ou seja, não posso dizer que se a pessoa não tivesse tomado vacina, não teria surgido nela igual, né? Isso é o que acontece, por exemplo, com síndrome de Guillain-Barré, entre várias outras que, num documento oficial da Anvisa, que é justamente fruto dessa vigilância ao longo dos anos de vacinas já aprovadas, mostra. Então, essa preocupação de que, eu não estou contemplando um período maior, então pode surgir, não faz sentido, né? Porque o que a gente está vendo esses efeitos a longo prazo não aparecem porque se a vacina contemplou todas aquelas etapas e requisições para ter sucesso na fase 3, é porque a gente está mostrando que a chance de acontecer um efeito após esse estudado é muito, muito, muito pequena. Ela chega a ser tão menor do que coisas que normalmente nós fazemos e nem nos damos conta que tem um risco maior do que tomar uma vacina. Então, é um efeito é um risco muito pequeno. E não precisa dessa questão, não existe essa relação de que quanto mais tempo eu estudo uma vacina, mais segura ela é.
justamente porque nós elaboramos requisitos para finalizar a fase 3 que são muito rígidos. Gente, assim, ó, cerca de 50% a 70% dos estudos que chegam em fase 3, e eu coloco estudos não só de vacinas, estudos de medicamentos, estudos que chegam em fase 3, eles não conseguem aprovação, porque é uma fase muito rígida. Para tu conseguir aprovação, o teu objeto de estudo tem que se sustentar em várias análises rigorosíssimas. Por isso que eu preciso ter centenas de milhares de pessoas de diferentes locais do mundo para que eu estude esse fenômeno ao mesmo tempo. E agora eu consigo explicar para vocês por que a gente viu um resultado tão rápido na pandemia. Imaginem vocês que outra situação, se não a pandemia, eu ia conseguir reunir tanto investimento, né, porque é uma crise sanitária de emergência global, tantas pessoas estando muito focadas para resolver, né, cientistas do mundo todo se engajando para fazer essa análise para que a gente consiga essa resposta o mais rápido possível sem perder robustez, se não uma pandemia. Quando eu ia conseguir estudar a transmissão e a manifestação desse vírus em diferentes locais do mundo, com diferentes idades, diferentes comorbidades, diferentes etnias ao mesmo tempo? Então, a pandemia, pelo fato de que, infelizmente, em vários locais ela não é controlada, como é o caso do Brasil, propiciou que a gente conseguisse reunir as informações necessárias para finalizar uma fase 3 num período de 1 ano. Então, isso é muito importante, isso faz parte do método científico e é algo que eu particularmente me preocupo muito em instruir, porque quando a gente conhece o método, todas essas dúvidas se aliviam, porque a gente observa que o método não só é robusto, como também garante que nesse recorte de tempo que nós estamos estudando, nós teremos riscos baixíssimos, irrisórios de observar qualquer outra coisa a longo prazo, fazendo com que vacinas sejam, se não, a nossa principal ferramenta mais segura de saúde pública. Melanie, hoje o presidente Jair Bolsonaro lançou uma dúvida que é importante a gente esclarecer também naquela conversa que ele tem ali com os seguidores, né? Ele questionou se as pessoas que já contraíram a Covid-19 se vão precisar ser vacinadas, vão precisar ser imunizadas. Precisarão ou não? Muito provavelmente que sim. Muito provavelmente que sim, porque a gente está vendo casos de reinfecção em pessoas que se recuperam de Covid-19. A gente sabe que muitas dessas pessoas têm casos leves, assintomáticos, por exemplo, né? A grande maioria se recupera de uma infecção leve ou assintomática. Então, é possível que algumas dessas pessoas não façam uma memória imunológica dessa infecção, ou seja, podem permanecer suscetíveis, né, a uma nova infecção por uma variante, por exemplo. Então, dessa forma, é importante que as pessoas que tiveram e se recuperaram de Covid também busquem a vacinação. O que pode acontecer no primeiro momento for recrutado, né, como é que posso dizer, convidadas pessoas que não têm histórico de Covid, porque essas com certeza são suscetíveis, né? Então, pode ser uma estratégia de, inicialmente, chamar as pessoas que não tiveram Covid para fazer essa imunização de uma forma inicial. Mas é muito provável que ao longo dos chamamentos, né, de eixos demográficos, epidemiológicos para essa imunização, a gente chame as pessoas que já tiveram histórico de Covid-19 e que estão recuperadas para fazerem a imunização, justamente por conta do que a gente vem observando a nível de reinfecção, de possibilidade da pessoa ter 2 vezes e principalmente a segunda vez está parecendo ser mais séria do que a primeira, né? Novamente a história do não adianta você achar que você tem passe livre porque você já teve Covid, se curou, Exato. Nada de passe livre, né, doutora? Exatamente. Infelizmente não acontece. A gente está conversando aqui no Bastidores do Poder com a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, coordenadora da Rede Análise Covid-19. Melanie, é claro que são situações diferentes, porque 25 países da União Europeia já começaram a vacinar, a gente ainda nem começou, mas com esse início de vacinação há uma expectativa na Europa de que em abril as coisas comecem a ser como eram antes do coronavírus. Então não tô nem falando de tirar máscara, porque isso você
quero sua opinião também sobre isso, que acho que é o que todo mundo quer, né? Quando é que eu vou poder andar sem máscara? Acho que isso ainda tá distante. Mas lá eles falam em questão de ter tudo aberto, da rotina voltar ao normal, de trabalho, tudo isso. Uma expectativa para abril, uma vacinação que começou em dezembro, então 5 meses mais ou menos. Dá para traçar uma expectativa dessa no Brasil, a partir do momento que a gente começar a vacinar, por aí 5, 6 meses, para que as coisas comecem a voltar ao normal, ou a gente ainda está muito distante de um cenário desse? Eu acho que é um cenário bem distante mesmo, né? Nós temos uma população imensa para se vacinar, um território nacional muito amplo para fazer com que a vacina chegue até lá. Um lado positivo é que nós somos referência em vacinação no mundo, então nós sabemos como vacinar o Brasil e estamos contando muito com toda essa expertise e excelência que o Ministério da Saúde vem fazendo ao longo dos anos nesse processo. Esperamos que esse Ministério também honre esse processo, né, com tal qual vem acontecendo nos últimos anos. Mas a questão é que 5 meses é um período muito, muito, muito curto, né? A gente tem muita gente para vacinar de primeira, assim, se a gente considerar pessoas idosas, pessoas com comorbidades, é muita gente. E a gente não está tendo uma agilidade em fechar acordos de vacinas que poderiam chegar rápido aqui, como, por exemplo, a da Pfizer. A gente está perdendo oportunidades muito ricas de fechar acordo com essa desenvolvedora para que uma aprovação emergencial aconteça aqui na Anvisa, né, ou ela seja autorizada ou registrada emergencialmente, para poder, então, trazer essa vacina inicial o mais rápido possível, essa campanha, porque a vacina já está aprovada pelo FDA e várias agências do mundo, locais, é claro. Então, não faz sentido, ao meu ver, a gente ainda não ter fechado essas negociações com a Pfizer para iniciar essa vacinação o mais rápido possível. Ô, Melanie. Então, ainda... Não. Eu posso só terminar de explicar? Sim, sim, claro, por favor. Obrigada. Então, dessa forma, é muito importante que a gente também pense que nós vamos precisar de mais de uma vacina para isso, né? Não vai ser só a vacina da AstraZeneca ou só a Coronavac que vai dar conta de imunizar rapidamente toda a nossa população. Até porque a gente sabe que inicialmente a oferta de doses é limitada. Então, todas as pessoas que eu converso sobre isso, que são especialistas muito mais que eu dentro desse assunto, todas elas referem-se que no ano de 2021 nós estaremos focados em imunizar esse grupo prioritário. Por causa, levando em consideração a chegada dos imunizantes, a distribuição, a logística, o fato de ser 2 doses a maioria, o que faz com que a compra também seja limitada, né? Então, dessa forma, a gente está prospectando que 2021 vai ser um ano em que nós vamos imunizar eixos prioritários. E que é possível que em 2022 a gente daí comece, então, a vacinar a população de uma forma geral, né? Ou seja, aquelas pessoas que não estão dentro daqueles eixos prioritários. Então, pensar que em 5 meses nós vamos resolver as coisas aqui no Brasil é contar com um cenário que não é o que nós estamos vendo, né? Seria um cenário onde a gente já tem muitos acordos, por exemplo, com vacinas que já estão aprovadas para vir. É um cenário em que a gente já tem a agilidade do governo e do Ministério para trazer mais de uma vacina para cá, que a gente já tem um PNI muito bem montado. São coisas que nós, infelizmente, não estamos vendo hoje. Então, eu acho muito difícil, em 5 meses, né, a partir do momento em que começar, a gente conseguir vacinar a população para ter essa segurança, até porque a gente depende da cobertura vacinal e da adesão das pessoas nessas campanhas. E a gente está vendo que há um aumento da população hesitante, né, pessoas que estão com medo, com hesitação em tomar a vacina. Então, é importante já fazer campanhas para mostrar para as pessoas que esse medo não tem fundamento. E também não é algo que a gente está vendo nesse momento também. Ninguém vai virar jacaré, né, Melanie? Exatamente, né? Ô, Melanie, falando nas vacinas que nós vamos ter disponíveis, aparentemente, nesse momento, as vacinas mais próximas aqui da gente são a da Oxford e a da Sinovac. São 2 vacinas que o Brasil está apostando em frentes diferentes. O estado de São Paulo apostando na vacina da Sinovac e o governo federal apostando na vacina de Oxford. A de Oxford, aparentemente vai ter uma proteção perto de 100%. A vacina chinesa, da Sinovac, não se sabe ainda, mas provavelmente mais perto dos 50%.
Como é que essas vacinas podem se completar, já que você diz que todas precisarão ser usadas? Quem é que vai poder tomar da Sinovac, ter uma boa certeza de imunização, e quem é que vai ter que tomar a de Oxford? Como é que vai ser essa divisão ideal para essas duas vacinas que estão pintando aqui para o Brasil? Aliás, viu, Capri, deixa eu só fazer um adendo aqui. Melanie, explica pra gente o que significa esse percentual que a gente tanto fala aqui, que pode ser de 50%, que é a delimitação mínima que é imposta, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, mas é ruim ser 50%, chegar aos 90%, pode ter diferença. A Turquia, por exemplo, já divulgou dados em relação à Coronavac, que teria uma eficácia de 91,5%, mas aqui no Brasil a gente está esperando que seja de menos de 90%, né? O que significa, né, cada númerozinho desses? Bom, começando então a responder as perguntas. Dentro desse contexto, é importante que se estabeleça estratégias, né? Existem vacinas, por exemplo, como a da Pfizer, que tem uma eficácia muito grande, mas são vacinas que tornam a logística muito difícil de um grande percentual de pessoas terem acesso a ela. Já a Coronavac, que parece ter uma eficácia menor, tem uma logística que facilita com que várias pessoas, né, tenham acesso a ela, porque é uma vacina que está sendo desenvolvida aqui no país, que não precisa de temperaturas muito baixas para ser distribuída e armazenada. Então, a gente precisa ter estratégia, né? Daqui a pouco eu posso, por exemplo, as doses iniciais que eu recebo da Pfizer, destinar para pessoas que estão muito expostas ao vírus, como profissionais de saúde ou que fazem parte de grupos prioritários para o recebimento. E com as outras doses de outras vacinas, eu destinar para os grupos seguintes e assim vou indo. O que muita gente vem me mostrando de preocupação é com os números, né? O que eu preciso que as pessoas entendam é que esse número, 94, 95, 60, 50, não refere-se à tua chance enquanto indivíduo de ser imunizado ou não. Esse número é um número de população, né? Eu estudei uma população, então, que foi imunizada para um placebo ou para o meu imunizante, né? Que recebeu uma vacina ou placebo ou meu imunizante. E a partir daí eu tiro essa eficácia, né? Avaliando a incidência de Covid-19 nas duas populações. E aí vejo o quanto a minha vacina foi capaz de proteger em relação ao grupo que recebeu o placebo. Então não é um dado de um indivíduo, é um dado de uma sociedade, de um grupo, né? Uma pequena sociedade, porque eu estou estudando uma amostra muito pequena. Então, muito pequena, mas suficiente, né? Diga-se de passagem. Então, o que eu preciso entender? Que não é uma roleta russa, né? Se eu tenho uma vacina de 50% de eficácia, por exemplo, não é uma roleta russa. A gente vê, por exemplo, a vacina da gripe, que é uma vacina de vírus inativado também, proteger e salvar milhares de vidas todos os anos e muitas vezes a eficácia dela fica em 46%. Ela gira entre 46% e 60%. É uma eficácia mais baixa. E mesmo assim salva milhares de pessoas. Mas como é que isso acontece? É justamente porque eu tenho uma campanha muito forte de vacinação, fazendo com que aqueles grupos prioritários, que, por exemplo, os mais idosos, né, que existem metas enfim, existem grupos-alvo, né, para essas campanhas da gripe, principalmente. Então, eu consigo imunizar uma grande parte deles, ainda que seja 50%, se eu imunizar 100% ou perto disso, desse grupo-alvo, eu posso, então, observar uma proteção muito legal, não só de quem se imunizou, mas a proteção que justamente as pessoas que imunizaram lançam para quem não se imunizou, né? Então, isso é super interessante, porque vacinas, elas são uma ferramenta, uma estratégia de saúde de uma sociedade, né? Não é uma roleta russa em que você tem 50% ou não de chance de estar protegido. Se eu consigo vacinar muita gente, ainda que a eficácia não seja muito alta, eu consigo dar uma proteção maior para essa sociedade e controlar melhor a transmissão do agente infeccioso. Por isso eu gosto muito de bater na tecla que mesmo uma vacina de 50% de eficácia, ela pode nos ajudar e muito nessa pandemia, né? Não necessariamente é o caso da Coronavac, a gente não sabe que valor é esse, a gente sabe que ele está acima desse 50%, porque 50% é o valor que a OMS recomenda, e eles deixaram claro que a vacina está acima desse limiar. Então a gente não sabe se é 60, se é 70, a gente sabe que provavelmente não é os 90 e poucos que as outras de RNA estão se mostrando. Então é algo no meio disso. Então eu sempre falo para as pessoas não se apegarem muito a essa questão do valor,
sem ter conhecimento de tudo que esse valor representa. Esse valor tem que ser visto e analisado enquanto uma sociedade, né? E cada pessoa imunizada forma uma barreira imunológica de quem ainda está suscetível, fazendo com que o agente infeccioso tenha dificuldade de se transmitir, de chegar naquelas pessoas suscetíveis. Então, como eu falei, a vacina da gripe é capaz de salvar milhares de pessoas todos os anos. Não tem por que a gente achar que uma vacina de 50%, 60% de eficácia da Covid não vai fazer o mesmo. Sim. A gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com a Melanie, que, enfim, é biomédica, Melanie Fontes pesquisadora, Melanie Fontes Dutra, participou aqui conosco para a gente tentar entender em qual passo estamos na pandemia, o que devemos fazer daqui para frente. Melanie, deixa eu aproveitar e fazer obrigada. só um comercial aqui, porque a Melanie gravou comigo um podcast, Bandeirante Ciência e Saúde. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da vida, ela é uma jovem e brilhante pesquisadora brasileira. Está lá no seu agregador de podcast, Bandeirante Ciência e Saúde. É só procurar lá o episódio da Melanie Fontes Dutra, que é muito legal. Ela é uma craque da ciência no Brasil. Obrigada, Muito obrigada. Melanie. Bom trabalho para você. Obrigada, pessoal. Fico Obrigado. à disposição. Até mais. Muito Obrigada. obrigado.